Seja bem-vindo ao nosso canal Ouvindo a Bíblia. De já quero agradecer a todos os que se inscreveram há pouco tempo no canal, aí por indicação do missionário Cleito. E também quero agradecer a todos os que antes já estavam inscritos, que vieram conhecer o canal também por outros meios. Quero agradecer a todos, que você continue no canal, também que possamos juntos estar semeando mais da palavra de Deus, levando esta palavra ao conhecimento de mais pessoas. Então agradeço a todos em nome de Jesus. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre 4 motivos pelo qual devemos ser pacientes, né? 4 motivos para te animar a ser paciente, né? Te fazer despertar para você ser uma pessoa mais paciente. E no primeiro motivo, a paciência, ela traz a recompensa. Esse é o primeiro motivo para você se animar a se tornar uma pessoa paciente, que a paciência, ela vai te trazer recompensa. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, a palavra nos diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos." Então a palavra, ela está dizendo que você vai colher se você não desanimar, ou seja, se você perseverar, porque a paciência e a perseverança, elas andam juntas. Então, quando você é paciente, você também é perseverante. E essa perseverança, essa paciência, ela vai fazer com que você venha colher. Nós vemos que as pessoas costumam dizer que, e isso é bíblico também, que tudo aquilo que as pessoas semearem, elas irão colher. Tudo que você semear, você irá colher. Só que a gente observa que nem todas as pessoas colhem coisas boas, né? Muitas pessoas acabam não colhendo aquilo que plantam, simplesmente porque não são pacientes. Porque o mal, aquilo que as pessoas semearem de mal, isso elas sim irão colher. Mas as coisas boas é necessário você ter paciência para você colher. É necessário você ser paciente. Porque a Bíblia diz que tudo que semear você irá colher. A gente observa que tem pessoas que até chegam a semear, até chegam a plantar, fazer boas ações, né? Fazer coisas boas, mas acabam não colhendo e acabam se frustrando e dizendo que não tiveram resultado naquilo que fizeram, não receberam coisas boas naquilo que plantaram, naquilo que fizeram de bom. Isso não é o problema, não é porque a pessoa fez algo e não teve resultado. O problema está no fato que a pessoa não soube esperar, não soube ter paciência para esperar a colheita. Então a palavra está dizendo, se você está semeando coisas boas, é necessário você ter paciência para você colher. Se você está semeando algo, é necessário você ter paciência, pois assim você irá colher. Nós vemos que nem sempre a gente colhe as coisas de imediato. As pessoas que trabalham na lavoura, por exemplo, elas passam muito tempo semeando, cuidando daquilo que semeou também, para mais à frente elas irem colher aquilo que elas semearam. Então é necessário você ter paciência, assim como observar o trabalho de um lavrador, aquele que trabalha na lavoura. É necessário você se espelhar neste exemplo, que ele trabalha, mas ele espera o tempo certo para a colheita. Então a palavra está dizendo, se você for paciente, você irá colher aquilo que você tem plantado. Se você for paciente, você irá colher aquilo que você tem plantado. E assim o seu trabalho não será em vão. Aquilo que você semeou não será em vão. Então a palavra nos anima para isso. O segundo motivo que eu escolhi para nós falar aqui, pelo qual você deve ser paciente, o segundo motivo é a paciência, ela resolve conflitos. A paciência, ela resolve conflitos. Porque lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 18, a palavra nos diz assim, ó: "O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão." Então, a pessoa que se irrita fácil, ela acaba entrando em discussão, em confusão. Mas quem é paciente acalma a discussão. Então, nós vemos aqui que pessoas irritáveis, pessoas que não têm paciência, ela acaba trazendo conflitos para si, né? Ela acaba trazendo problemas para a sua vida. Por isso é necessário você ter paciência, você ter calma
em meio às conversas, em meio às situações a serem discutidas, porque se você não tiver paciência para ouvir, se você não tiver paciência para saber ouvir, esperar o seu momento certo de falar alguma coisa, você vai acabar entrando em conflito. Mas a palavra diz que a pessoa paciente, ela calma a discussão. A gente observa que tem essas pessoas assim, que elas nem entram em confusão, em conflitos, e também elas propagam a paz, né? São aquelas pessoas que estão ali, as pessoas discutindo, falando sobre algo, e às vezes a pessoa vem com uma palavra branda, porque a Bíblia diz também, né, que a palavra branda, ela acalma o furor, ela acalma a ira. Então as pessoas que são pacientes, elas propagam a paz, elas trazem paz para si, trazem paz para as outras pessoas também. Então, por isso é muito importante, é muito necessário que você venha ter este fruto, porque a paciência, a Bíblia nos revela que é um fruto do Espírito, a paciência. E ela também é um atributo de Deus, né? Ela é um atributo divino do Senhor. E nós devemos ter na nossa vida. Se você tentar ter esta qualidade, ter essa virtude na sua vida, você vai ver o quanto você vai ter paz para si e vai ter paz também para as outras pessoas. Então, são muitas as recompensas para quem é paciente. Ele promove a paz, ele tem a paz também. O terceiro motivo que eu coloquei aqui, pelo qual nós devemos ser pacientes, né? Que é para nós convencer, para nós podermos, vamos dizer assim, convencer, mudar a opinião de alguém, é necessário nós ter paciência também. Às vezes nós vemos que as pessoas, elas querem mudar a opinião de outras pessoas, elas querem fazer com que outras pessoas sejam diferentes, mas elas querem que seja naquele exato momento, né? Naquele exato momento que aquela pessoa vai dizer algo ali para alguém, ele já quer que essa pessoa aceite a sua ideia e já mude de ideia, né? Já tem uma mudança. Mas a palavra nos fala assim, em Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até os ossos. Então a palavra está dizendo que com muita paciência você pode convencer a autoridade e a língua branda quebra até os ossos. Então se você quer convencer, se você quer... o convencer aqui é no sentido de fazer alguém mudar de ideia. Se você quer que aquela pessoa mude de atitude, tenha uma nova visão das coisas, se você quer transmitir isso para alguém, que alguém venha ser mudado, convencido para uma nova realidade, é necessário você ter paciência. Porque está dizendo aqui a palavra que é somente aqueles que são pacientes, que têm muita paciência, esses podem convencer a autoridade, podem convencer alguém, você pode ser um instrumento para mudar a vida de alguém. Então, assim como Deus, ele tem paciência conosco. A Bíblia nos fala lá em 2ª carta de Pedro que Deus, ele é longânimo para conosco. Deus, ele é paciente conosco. Então, quantas vezes nós erramos, nós falhamos, e Deus, ele continua trabalhando em nós, ele continua sendo paciente conosco para que nós venhamos mudar. Se hoje você é uma pessoa transformada, se nós somos uma pessoa transformada, porque Deus, ele teve paciência em trabalhar na nossa vida. Então, por isso é importante você ser paciente, para que você venha convencer, para que você venha ser um instrumento para convencer a vida de alguém ou alguém a mudar de vida. E o quarto motivo pelo qual nós devemos ser pacientes é o que eu na minha opinião, acho assim, o motivo melhor de todos para nós sermos pacientes, que é nós, tendo paciência, alcançaremos as promessas de Deus. Alcançaremos as promessas de Deus. Nós observamos que as pessoas, elas querem alcançar as promessas de Deus, as pessoas querem promessas de Deus para as suas vidas, mas a palavra nos diz assim, que quando nós temos paciência, nós alcançaremos as promessas de Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, um exemplo de alguém que foi paciente e alcançou a promessa de Deus.
O exemplo que temos é em Hebreus 6:15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então a Bíblia diz que Abraão, ele esperou pacientemente. Ele teve um filho com a idade de 100 anos. Né? Com 100 anos ele teve o filho da promessa. Deus havia feito a promessa, mas ele demorou, né? Demorou para que ele viesse a alcançar esta promessa. Mas ele alcançou. A Bíblia diz que ele esperou pacientemente pela promessa. Então Deus, ele tem promessas para mim, para a sua vida. Deus, ele tem muitas promessas para aqueles que acreditam, para aqueles que esperam nele. Ele tem muitas promessas, mas as promessas de Deus, elas só são alcançadas por aqueles que têm paciência. A Bíblia diz que Abraão alcançou quando ele esperou pacientemente. Então, a paciência, ela é uma virtude, ela é um fruto do Espírito que nós devemos ter na nossa vida. Se você não tem, busque a Deus em oração, porque é o Espírito quem vai produzir isso na sua vida, vai te fazer ser uma pessoa paciente, você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ter calma. E a Bíblia diz que a paciência, ela faz com que nós venhamos alcançar as promessas de Deus. Foi pela paciência que Abraão alcançou o filho da promessa que Deus tinha feito para ele. Então, esses são os 4 motivos pelo qual nós devemos ser pacientes, para que tenhamos recompensa, para que venhamos ter paz em meio aos conflitos, resolver conflitos, mudar a opinião de alguém. É necessário sermos pacientes. Se você não tem esta virtude, que você venha orar, e o Espírito do Senhor é aquele que produz este fruto na sua vida. Em nome de Jesus.